Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 4. Eu tenho pregado várias vezes no Evangelho de João. Nós temos estudado o Evangelho de João nas quintas-feiras, exaustivamente, expositivamente. E eu preguei sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Esse foi o meu último sermão, que foi também no capítulo 4 de João. E hoje eu vou aproveitar e vou pregar na continuação do texto. Nós vimos, abra em João, capítulo 4, e aí depois eu faço meus comentários para que os irmãos não se percam. Depois que você abrir sua Bíblia, nós vamos fazer a leitura, não de todo o capítulo, só de uma pequena parte. E aí depois você deixa a Bíblia aberta nesse capítulo 4 e nós vamos expor aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração. É claro que o sermão ele pode ser tanto dedutivo como indutivo, então, dependendo da maneira como o texto ele chega até nós e da graça que o Senhor nos dá para preparar a mensagem. No capítulo 4, quando nós vimos que foi necessário que Jesus atravessasse a região de Samaria, ele tinha acabado de participar, só para os irmãos se inteirarem do contexto histórico, ele tinha acabado de participar da Páscoa em Jerusalém, e em Jerusalém ele tinha realizado vários sinais, embora João não fale sobre esses sinais, ele não traz detalhes, ele apenas vai falar da purificação do templo, vai falar de que Jesus fez sinais, nós vamos ver aqui, e prodígios, mas também vai falar que Nicodemos, um dos mestres da lei, procurou Jesus e Jesus evangelizou Nicodemos, mostrando a Nicodemos que Nicodemos ainda não tinha a fé verdadeira para a sua salvação. Nicodemos ainda entendia que a salvação era por meio das obras da lei e não pela obra que o próprio Filho viria fazer para que o homem, através da fé nele, fosse salvo. Então Jesus Cristo ele vai expor para Nicodemos como se dar a salvação. E o ponto central da mensagem de Cristo é: a salvação ela vem do alto. É necessário que você nasça do alto, que você nasça de novo. Isso não é uma obra que nós fazemos em nós mesmos. Isso é uma obra que o próprio Espírito de Deus faz em nós. Então vocês conhecem o diálogo. O diálogo termina Jesus dizendo que a luz se revelou diante das trevas, mas as trevas não receberam a luz, porque as suas obras eram más. E aí ele no final vai dizer que todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, aquele que não crê permanece sobre ele a ira de Deus. Isso aí já não é Jesus falando, mas é o próprio testemunho de João Batista sobre Cristo. Aí vem para o próximo capítulo. E no próximo capítulo, o Senhor ele resolve voltar. Ele sai de Jerusalém, vai para as regiões ainda da Judéia, vai para o interior da Judéia, perto onde João Batista estava batizando, e o texto vai dizer que Jesus agora estava se tornando mais famoso do que João Batista. Observe aí no capítulo 4, leia comigo aí o versículo 1, até o verso 3, capítulo 4 de João. Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E o verso 4 diz: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então ele já tinha saído de Jerusalém, ele tinha ido para a região do interior da Judéia, e nessa região do interior ele estava batizando muito mais discípulos. Estava acontecendo aquilo que João Batista tinha profetizado: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E João Batista vai ser até questionado sobre isso. Os discípulos de João Batista vão dizer: mas você não está percebendo que aquele homem, que muito mais gente está indo atrás dele? E João Batista vai testemunhar e dizer que foi para isso que João Batista veio, para preparar o caminho para ele, porque ele é que é o Salvador. Não é João Batista que é a luz, não é João Batista que é o Messias, mas ele é que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E aí, Jesus Cristo, preocupado em ter problemas naquele momento do seu ministério, não era o momento ainda dele ter problemas com os fariseus, com os líderes religiosos. Por quê? Porque ainda havia muitos lugares para Jesus evangelizar. E havia também a necessidade de seus discípulos serem melhor preparados para dar continuidade à obra que viria, que os irmãos vão conhecer com a descida do Espírito Santo, a continuação da obra de evangelismo que o Senhor começou no livro de Atos. E nós continuamos essa obra até hoje, porque o Espírito foi derramado, e o Espírito é derramado sobre todo aquele que crê, e nos usa para continuar a obra que Cristo iniciou, pregando o Evangelho da salvação, para que as pessoas possam arrepender-se de seus pecados e crerem em Jesus Cristo como seu único Salvador. Então Jesus, quando ele resolve deixar a região que ele está e ir para a Galileia, pois na Galileia ele estaria longe, na Galileia ele estaria longe desses líderes religiosos, na Galileia ele poderia discipular, ele poderia pregar o Evangelho, e ele não iria causar tanto problema para aqueles homens que estavam em Jerusalém ainda. Ele parte para a Galileia, só que com a intenção de passar pessoalmente dentro da região de Samaria, porque na região de Samaria ele não seria bem recebido por ser judeu, com os judeus que estavam ao seu redor, com os seus discípulos, porque havia uma rixa histórica entre os samaritanos e os judeus, que eu não vou entrar nos detalhes novamente aqui, que eu não vou pregar de novo o mesmo sermão. Mas o que acontece é que o texto mostra que Jesus ele estava propositalmente indo para Samaria, porque ele vai dizer que vai comer a comida que o Pai tinha lhe dado. Ele diz: a verdadeira comida é fazer a vontade de meu Pai. E fazer a vontade do Pai dele naquele momento era mostrar àquela mulher samaritana que iria se encontrar com ele, não pelo acaso, mas pela providência de Deus, naquele poço de Jacó. E naquele poço de Jacó ele ia dizer para ela que ela precisava da água viva, que aquela água que ela estava buscando, ela iria satisfazer a sua sede material, a sua sede física, mas não iria matar a sua maior necessidade, que é a de vida eterna. E aí Jesus vai mostrar para ela que ele é essa água viva. Ele vai dizer para ela que ele é o Messias, e que ele pode lhe dar essa água que representa a salvação. Ele fala da vida dela e diz que é necessário, para que ela tome dessa água, simbolicamente falando, que ela se arrependa dos seus pecados. Porque ele vai dizer: chama o teu marido, vem cá e recebe da água, quando ela pede essa água para beber. E ela diz: mas eu não tenho marido. E aí Jesus vai dizer: é verdade, você não tem marido, porque o que você vive com ele não é o teu marido, mas já tiveste 5. Então ele chama a mulher a refletir sobre sua vida de pecado, e a voltar a ele para receber dessa água, ou seja, a necessidade de arrependimento, a necessidade de fé, de confiança nele. Essa mulher testemunha na sua cidade, que era próxima do poço, a cidade de Sicá, ficava mais ou menos 1 quilômetro, e aí os homens da cidade, quando ouvem essa mulher dizendo: seria ele o Messias, eles vão para saber quem é esse homem, porque ela diz: ele contou toda a minha vida. E aí, irmãos, se vocês lerem comigo aí, dê um pulinho, capítulo 4, para vocês entenderem o texto de hoje, que eu ainda vou começar a ler, versículo 39. Versículo 39. Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram, preste atenção, creram nele. Por causa do que, irmãos? Vou repetir: muitos samaritanos creram nele. Por causa do quê? Pergunto: Jesus fez algum milagre aqui em Samaria? Não. Mas muitos samaritanos creram nele por causa da sua palavra. Continue lendo comigo. Verso 42.
E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Agora vamos ler o texto de hoje. Vamos entrar no texto de hoje, verso 43 até o verso 54. Jesus vai voltar para a Galileia. Então, depois que ele passa 2 dias com os samaritanos, prega a palavra, o evangelho para eles, eles creem em Jesus, eles são salvos pela sua fé, pelo menos a grande maioria, a mulher e alguns homens. Jesus agora decide no seu coração continuar a sua jornada, que nós lemos aqui que ele diz que queria fazer desde o início. Ele tinha saído da Judeia para a Galileia, mas parou 2 dias onde? Em Samaria. Para o quê? Para fazer a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Qual era a maior necessidade que satisfazia o coração de Jesus? Anunciar o Evangelho aos pecadores, para que aqueles pecadores, particularmente, fossem salvos. E aí vem o verso 43 e 44, que vai trazer à nossa memória o que Jesus queria desde o início, que era chegar à Galileia. Veja aí, por favor. Verso 43. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram, veja bem, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a festa da Páscoa, a qual eles também tinham comparecido. Continue a leitura comigo. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, no caso Jesus, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido, ou seja, esse oficial, quando ouviu que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Bem parecida essa história com a história de Jairo, Vamos lá, só que a atitude de Jesus é diferente. Verso 48. Então Jesus lhe disse: se porventura, grave esse versículo, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Mais uma vez, o homem creu. Estão lembrados dos samaritanos? O homem o quê? Creu. Creu no quê? Nos milagres? Não, na palavra de Jesus, e partiu. Verso 51, já ele descia quando os seus servos, ele quem? O homem, o oficial do rei, já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Amém. Deixe sua Bíblia aberta. Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra foi lida e te peço que teu Espírito Santo faça com que essa palavra gere vida nos corações de cada um de nós que estamos aqui, em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já dá para entender qual é a ideia central do texto, propositalmente aqui nessa história. Aqui nós vamos ver alguns contrastes. De um lado nós temos os samaritanos, os quais receberam Jesus, e Jesus só ficou com eles 2 dias, pregou o evangelho para a mulher, pregou o evangelho para os samaritanos, e eles creram em quem? Em sua palavra, na palavra de Jesus. Do outro lado, quando Jesus segue a sua jornada e chega na Galileia, nós temos um grande contraste. Parece-me que na nossa visão assim, superficial, quando a gente lê o texto superficialmente,
sem examinar o texto, sem prestar atenção naqueles detalhes que vão nos mostrar o que realmente está acontecendo aqui, até parece que aqueles galileus, eles são muito superiores aos samaritanos, porque eles estavam esperando Jesus Cristo. Olha que maravilha! A multidão estava esperando, porque ouviram falar, olha, Jesus vem. Jesus parou lá no meio da Judéia, depois ele seguiu, passou por Samaria, mas ele está chegando aqui, está chegando na Galileia. Imagina a multidão de enfermos, de doentes, de pessoas com problemas, que sabiam dos milagres, dos prodígios que Jesus tinha realizado lá na Judéia, principalmente lá na festa da Páscoa, e estava a multidão ali, provavelmente em Caná da Galileia, para onde ele vai, ou numa região próxima de Caná, no caminho, no trajeto entre Samaria e Galileia, que é saindo do meio para o norte. Jesus vai a pé, vai com os seus discípulos. Imagina a recepção, está aqui, irmãos, verso 43. Passados 2 dias onde? Lá com os samaritanos, que creram nele. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia. Não era esse o propósito dele? Ele não queria voltar para a sua terra. Por quê? Para não ter problema com os oficiais. Porque os líderes judeus sabiam que Jesus estava ficando mais famoso do que João Batista. E se a cabeça de João Batista foi cortada, imagine o que eles poderiam fazer com Cristo. No início do seu ministério, se Cristo ficasse tão populoso naquela região da Judéia ou em Jerusalém. Ainda não era o momento. O momento da sua morte aconteceria, mas no tempo pré-determinado por Deus. Antes era necessário que Jesus evangelizasse, explicasse melhor o evangelho e preparasse os seus discípulos. E nós tivéssemos aquilo que é necessário para crermos no evangelho, para crermos em Cristo, para reconhecermos que somos pecadores e sermos salvos pela sua graça, mediante a fé que nós depositamos nele. Então, veja aí versículo 44. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. O que é que o texto quer dizer? Quer dizer o seguinte, Jesus diz, olha, eu vou para a minha terra, porque lá eu não sou o quê? Ele está dizendo claramente, lá eu não sou muito honrado. Aí vocês dizem, mas os galileus não estavam esperando ele? Mas ele já está dizendo aqui, eu vou para a minha terra, porque lá eu sou o tipo de profeta que não recebo a honra que deveria receber. Sabe por que ele não recebe a honra que ele deveria receber na terra dele? Porque a fé daquelas pessoas não era uma fé suficiente para receber Cristo em seus corações. E é justamente o tema da nossa mensagem, a fé que verdadeiramente recebe Cristo no coração. É isso que nós vamos ver nesse texto, um contraste entre os galileus e entre o oficial do rei. Enquanto os galileus estavam lá, Jesus antecipadamente diz, vamos para a Galileia, porque lá um profeta não tem honra na sua própria casa. Ele não tem honra, lá não vai ter problema, porque aquele povo que está me abraçando, aquele povo que está me recebendo, Jesus sabia muito bem que depois eles iriam o quê? Murmurar contra ele e abandoná-lo. Nós vamos ver isso aqui. Continue o texto, verso 45. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam. Olha que maravilha! Os galileus o receberam, até parece aquele monte de crente, né? Lá que viu, né, alguém anunciando os milagres, ouviram as maravilhas que Jesus fez, as curas, né? Quase não tem igreja assim hoje, né? Que fica fazendo essas propagandas. Vem aqui para Jesus te curar, vem aqui para Jesus transformar o teu casamento, vem aqui para Jesus te dar uma casa nova. Sabe, os galileus estavam com isso na cabeça. Está chegando ele. Pessoas doentes vão ser curadas, endemoniados vão ser libertos. Muitas coisas maravilhosas vão acontecer. Veja, eles não estavam interessados na pessoa de Jesus, mas sim no que Jesus poderia fazer por eles. E esse tipo de fé, irmãos, é a fé dos galileus, é uma fé que não recebe Cristo no coração, mas é uma fé que apenas recebe o que Cristo tem para dar. Por que essas igrejas que pregam tanta prosperidade, que pregam tantos bens materiais, que vêm de Jesus, são tão cheias? Por que esses pastores
falsos pastores, falsos apóstolos ficam tão poderosos, tão ricos? Por quê? Porque eles anunciam o que Jesus tem para dar e não quem Jesus é. Eles anunciam um Jesus que vai satisfazer a sua necessidade física, material, e não um Jesus que vai suprir a sua maior necessidade, que é a necessidade espiritual, que é a necessidade de perdão, que é a necessidade de ser reconciliado com Deus, que é a necessidade de ser salvo, porque senão você enfrentará o juízo de Deus e estará perdido para todo sempre. Então está aqui, irmãos, verso 45. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam. Por quê? Está aqui dizendo a razão. Qual foi a causa que levou os galileus a receberem Jesus? Está aí o porquê, ó. Está aí a causa. Por quê? Porque eles viram as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Antes da gente continuar a leitura e ir para o oficial, volte aí, por favor, para o capítulo 2 de João. Vamos folhear um pouquinho a Bíblia, né? Diz que um pastor amigo nosso da nossa convenção, ele foi pregar na África, pastor Bertil Ekstrom, é um dos maiores nomes em missiologia, e ele estava pregando na África, se eu não me engano foi em Gana. E ele pregando, eu não sei se ele estava pregando em inglês, ele é sueco, muito bem preparado, e eu vi a história que ele estava pregando, e quando fazia mais ou menos, acho que uma hora e pouco, que ele disse que já estava encerrando o sermão, aí teve um ganense, né, ou ganês, eu não sei qual a pronúncia correta, um lá de Gana, um irmão da igreja, e disse: mas não, esse tempo aqui é só o começo para a gente. Uma hora e pouco é só para começar. A gente tem costume aqui de ouvir uma mensagem de 3, 4 horas. Já pensou? Se eu dissesse isso aqui na igreja, hein? Ficava um. Só se estivesse chovendo demais e tudo alagado, né? Aí era o jeito, não tinha para onde correr. Mas, brincadeiras à parte, não vai ser esse tempo que nós vamos gastar, mas é necessário que a gente examine as Escrituras para a gente entender algumas coisas. Se há alguém que conhece o nosso coração, esse alguém é o Senhor Jesus. Não adianta você levantar as mãos, não adianta você chorar, não adianta você cair no chão, não adianta você espernear, não adianta você dar glória a Deus alto, aleluia. Não adianta você falar a língua dos anjos, dos homens, de quem quiser falar, né, se é que existe, né, mas não importa. Você pode dar cambalhota, salto mortal, fazer o que quiser, mas Jesus conhece o seu coração e sabe se você realmente crê nele ou não. Olha o exemplo aqui, irmãos. Versículo 23 do capítulo 2. Qual é o tema que tem aí na sua Bíblia? Qual é o subtítulo que tem aí no versículo 23 do capítulo 2 de João? Jesus conhece a índole humana. Em outras Bíblias tem: muitos creem em Jesus. Olha só o texto, leia o texto comigo. Estando ele em Jerusalém, veja que os galileus estavam lá, ó. Esses galileus que estavam recebendo, capítulo 2, verso 23 de João, esses galileus que estavam recebendo Jesus, estavam lá na Páscoa. E aqui diz, olha, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo o quê? Os sinais, não foi a sua palavra, não foi o seu ensino, não foi o evangelho, mas muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. O texto está dizendo o seguinte: mas Jesus não acreditava na fé deles. Por quê? Porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Está claro ou não está? Jesus conhece ou não conhece nosso coração? Não adianta, irmãos, nós dizermos que somos espirituais, nós acharmos que somos espirituais, nós abrirmos a nossa boca e dizer: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o pastor Adriano da igreja tal. Isso não significa nada para Cristo.
Se o que me atrai a Ele é apenas o que Ele tem a me dar em termos físicos, em termos materiais, em termos de milagres, de prodígios, se a minha fé se baseia apenas nisso, essa fé não o recebe verdadeiramente no coração. É isso que ele está dizendo. Volto para o capítulo 4. Então, o que eu posso entender aqui no exemplo da fé dos galileus? Está aqui o versículo 45, explica tudo. Quando chegou a Galileia, ele já tinha dito que não tinha honra lá na Galileia. Mas quando ele chega na Galileia, foi muito bem recebido. As pessoas quiseram com certeza abraçá-lo. Muitos talvez tenham convidado Jesus para cear na sua casa. Muitos queriam estar ao lado dele. Muitos queriam andar atrás dele. Muitos queriam, para onde for, eu vou também. Sabe aquela música que a gente canta no cantor cristão? Para onde fores irei. Quantos de nós cantamos essa música e não entendemos o real significado dela? Muitos estavam ali, Jesus, Jesus, chegastes, que bom, chegou o Nazareno, chegou o Senhor Jesus, chegou o profeta. Mas estavam ali, irmãos, porque viram que ele tinha feito e ele conhecia o coração de cada um. Na verdade, eles receberam a Cristo. A primeira verdade sobre a fé que verdadeiramente recebe Cristo no coração é que a fé dos galileus não é essa fé que recebe Cristo no coração. Por quê? Porque ela está firmada em ver apenas sinais e prodígios. São aqueles como Tomé, que dizem, eu só creio se eu ver. Eu vi, eu creio, mas creio no quê? Eu creio no que ele faz. O que me interessa não é quem ele é. Não é a obra que ele vai realizar, a grande obra, a obra da salvação, o morrer na cruz por mim. Eles não estavam querendo saber disso, eles estavam interessados em resolver os seus problemas do aqui e agora. É ou não é verdade isso? Muitas pessoas chegam na igreja justamente porque querem resolver os seus problemas do aqui e agora. Nenhum problema com isso, você tem que vir mesmo, né? Pior é se você não vier. Muitos de nós chegamos na igreja porque estamos precisando de ajuda, porque estamos precisando de um milagre na nossa vida. Amém. O problema é que a nossa fé não pode permanecer como uma fé como a dos galileus, baseada apenas em milagres e prodígios, porque você vai se frustrar. Porque depois você não vai ver muita coisa não. O que você terá que ver é uma transformação no seu coração. E não algo exterior, e não algo maravilhoso e surpreendente. Deixa isso para o último dia. No último dia todo olho verá. Não estou querendo dizer que ele não faz milagres. Não estou querendo dizer que ele não possa fazer uma coisa maravilhosa, prodigiosa aos nossos olhos para fortalecer a nossa fé. Mas o que eu quero dizer a vocês, que a verdadeira fé que recebe o Senhor no coração, não é a fé dos galileus desse texto. Porque essa fé, primeiro, estava baseada em sinais. Versículo, é muito claro o texto. Veja o versículo 48, do capítulo 4. Já vou entrar agora no oficial do rei. O próprio Jesus diz. Então Jesus lhe disse, ele disse ao oficial, mas ele incluiu o oficial junto com todos aqueles galileus. E disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum que crereis. Então Jesus está dizendo, olha, se você não vê algo que eu faça, você não crerá em mim. E essa não é a fé que eu quero. Essa não é a fé verdadeira. Essa não é a fé genuína. Essa não é a fé que recebe Cristo no coração. Muitos de nós podemos até começar com essa fé, querendo ver sinais. Mas precisamos avançar de uma fé que precisa de sinais para uma fé que vai se basear, se fundamentar na sua palavra. A fé dos galileus, ela não recebia Jesus no coração, não era uma fé que verdadeiramente recebe Cristo no coração, porque se baseava em sinais e prodígios. Depois vocês vão ver que esses que se baseiam em sinais e prodígios, quando não veem os prodígios e quando são confrontados com o evangelho, de que são pecadores, de que precisam se arrepender de seus pecados, de que precisam abandonar a sua vida de pecado, eles, sai fora. Querem um exemplo? Esses mesmos galileus aqui, vá um pouquinho mais à frente, vamos para o capítulo 6 de João, passa 2 folhas aí, veja o capítulo 6,
Versículo 24. Jesus está fazendo vários milagres, está pregando ali naquela região da Galileia, ao redor do mar da Galileia, que não é um mar, é um lago, né? Muito extenso. E aí, veja, ele pega o barquinho, sai e vai para outra margem. O povo ele tinha realizado um grande milagre. Qual foi? A multiplicação dos pães e dos peixes. Eita, tinha fartado uma das maiores necessidades humanas, que é a necessidade de alimento. Essa é uma das maiores necessidades que nós temos. É ou não é verdade? Principalmente a gente que tem família, né? E quando o camarada está sozinho, ele come até pedra, né? Ele come até pedra, ele se vira, ele come gogóia. Vocês não sabem o que é gogóia, né? Mas quando eu era pequeno e tinha fome, eu comia até gogóia. Vocês sabem o que é gogóia? Alguém que sabe aqui o que é gogóia? A irmã ali sabe o que é gogóia, né? É do mato. Já comeu muita gogóia essa irmã? Gogóia, irmãos, é um tipo de tomate, que ela é cheia de espiozinho pequeno na pele dela, que você já abre com medo, né? Você abre a gogóia, ela é branca por dentro. É um mato. É como melão de São Caetano. Só que ela deve fazer um bem maravilhoso, né? E você come ela raspando, né? Com medo que aquele peluzinho que ela tem, parecido com urtiga, não pegue na sua boca. Porque se pegar vai coçar muito. Outra coisa, quando eu era pequeno e eu tinha fome, lá em casa não tinha esse negócio de lanche não. Os meninos hoje se acordam, aí toma café, aí tem vitamina, aí ainda pergunta, você quer o quê? Você quer o quê? Quer pão com queijo, com presunto? Você quer vitamina de quê? Quer iogurte? Na minha época, era um pão seco com manteiga, e olhe lá, uma banda de pão com um café e acabou. E o lanche, o que era? O lanche era coração de negro, olha que beleza. Vocês estão rindo, né? Já fizeram muito isso, né? É ou não é? Tinha coisa melhor. E eu caçava as do chão, ó. Pegava as mais limpinhas, passava assim na perna. Era uma maravilha. Lavava, ninguém adoecia. Adoecia? Ninguém adoecia. Menino de hoje sabe o que é isso não. Pergunta uma criança dessa: meu filho, você já comeu um coração de negro? Ele vai interpretar isso literalmente. Esse nome, né? Esse nome terrível que é dado aqui a Pernambuco, coração de negro, na Paraíba é mais bonito, é castanhola. Isso. Castanhola, eu sou paraibano. Castanhola é mais bonito. E aí eu ainda ficava com meus colegas, vamos achar a branca? Vamos achar a branca. Procurava a branca, a vermelha, comia de todo jeito, do chão, no pé, verde, e ainda quebrava para comer o coco que tinha dentro. É ou não é verdade? O irmão ali já fez muito isso, né? Então, ninguém adoecia, não. A maior necessidade, ou uma das maiores necessidades que nós temos, é a necessidade de comer. E aí o que é que Jesus faz? Jesus dá comida àquele povo. Jesus faz um milagre que enche a barriga do povo de pão e de peixe. Aí você acha que acontece o quê? Se Jesus dá pão e peixe ao povo, o povo diz, olha aí o homem, é esse que vai ser nosso presidente. É esse que vai ser o nosso rei. A gente quer mais o quê? Ninguém precisa nem trabalhar, basta ele só orar, que é pão para todo mundo, é peixe para todo mundo. A gente não vai mais precisar trabalhar, não vai fazer mais nada, só comer pão e peixe. Olha que dieta maravilhosa. Todo mundo, só basta ele orar. E ele fez isso. Só que ele fez isso, foi para o outro lado pregar o evangelho. Quando as pessoas que comeram o pão e o peixe viram que ele não estava lá, leia o texto comigo, verso 24 do capítulo 6. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, quer dizer, reclamaram, né? Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, embora os sinais aqui servissem para levá-los à fé no verdadeiro Salvador. Por quê? Porque o verdadeiro Messias, que é profetizado no Antigo Testamento, ele faria sinais sim. Ele teria que ter poder sobre o universo. Poder que nenhum homem é capaz de ter, como por exemplo, transformar água em vinho, fazer pães e peixes se multiplicar. Então a ideia é de que o poder sobrenatural dele indicasse que ele verdadeiramente é um ungido, enviado para salvar o povo de seus pecados.
Aí ele diz, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Olha só o que eles vão dizer. Dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que o quê? Que creais naquele que por ele foi enviado. É isso, irmãos. É que creiam, não nos sinais, mas creiam nele. Depositem sua vida, sua confiança na pessoa dele, porque ele é o Salvador. Agora olha o que eles vão dizer, irmãos. Verso 30, então lhe disseram eles, que sinais fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Já pensou? Quais são os teus feitos? Aí eles vão dizer, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Aí Jesus vai dizer que o verdadeiro pão do céu é ele, que o maná é apenas um tipo do verdadeiro alimento que salva a vida do homem, que satisfaz não sua vida física, mas sua vida espiritual e que lhe traz vida eterna. Eu não vou ler o texto todo porque é muito grande. E aí no verso 35, dê um pulinho comigo. Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Mais na frente, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida, veja, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Eles não estavam entendendo. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, verso 53, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O que é que ele está querendo dizer? Que vão comer a carne dele literalmente? Que vão beber o seu sangue literalmente? Não! Nem está se referindo à ceia. O que Jesus está dizendo aqui é crer na obra sacrificial dele em favor do homem. Todo aquele que crê que a morte dele, que o corpo dele partido, que o seu sangue derramado é realizado em nosso favor, que ele é aquele que é castigado em nosso lugar, que ele morre a nossa morte, que ele sofre a ira que é destinada a nós, todo aquele que crê nele, esse tem a vida eterna. Não é ir atrás dele por causa dos sinais e prodígios, mas é crer na obra que ele tem para realizar. Qual vai ser o resultado, irmãos? Qual vai ser o resultado dessa pregação de Jesus, da palavra de Jesus para os galileus que estavam ouvindo sua pregação, aqueles que o receberam? E nós acabamos de ler que a sua fé não era suficiente para receber Cristo no coração, porque era uma fé baseada em sinais e prodígios, porque era uma fé que não era depositada na pessoa de Cristo. Veja aí, por favor, para a gente encerrar essa primeira parte. Verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, veja, a minha pregação, que eu tenho pregado para vocês, são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Ele está dizendo, vocês não creem no que eu prego, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam, assim como ele sabe aqui nesta noite, ou em qualquer lugar, quais são os que não creem nele, porque ele conhece o seu coração, e quem o havia de trair. E prosseguiu, verso 65, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Verso 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos, o que foi que fizeram? Continuaram com ele ou não? O abandonaram. Veja, os galileus que receberam ele,
porque ele tinha feito sinais e prodígios quando ele começou a pregar o Evangelho, e eles começaram a entender o que Jesus estava falando, quem era Jesus, a obra que ele ia realizar. Eles abandonaram o Senhor. Eles não acreditaram que ele verdadeiramente era o Salvador. Já não andavam com ele. Verso 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Jesus era assim, né? Ele não tinha duas conversas, né? Vocês querem ir também embora, não? Vocês estão aqui, querem ir embora, não? Vão lá. Eu nunca me preocupei, irmãos, de irmãos que saíssem daqui da igreja para ir para... a gente vai para a igreja lá do bispo não sei quem, né? Do Macedo, de quem for, seja quem for, do Fred Flintstone, daqueles outros que tem aí por aí, né? Que tem o Fred Flintstone que se veste com a roupa de Fred Flintstone, tem o Macedo, tem muitos outros aí, mundial, tudo do poder, que oferece tudo a você. Nunca me preocupei com isso, porque eu sei que a quem o Pai chamar para o Senhor, vai ouvir a palavra do Senhor, vai se apegar, vai receber a palavra de Cristo, porque o Espírito Santo nos guia a verdade, nos guia a verdade. E aí ele pergunta: você não quer ir também não? Olha a resposta de Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens o quê? São os prodígios? São os sinais? Não, tu tens as palavras de vida eterna. O que mais você precisa? É um bem material? Ou é você crer no Evangelho que te traz a salvação da tua alma e a vida eterna? O que mais você precisa? Você trocaria um emprego? Não, Senhor, me dê apenas um emprego, é só isso que eu quero. Não precisa me salvar, não. Eu só vim aqui porque eu quero um emprego. Não precisa me salvar, não, eu só quero uma casa própria. Esses homens queriam apenas os sinais. Eu só quero uma cura física, Senhor. Me cure e não precisa mais nada. Está bom demais. Não, nós estamos aqui porque nós precisamos de salvação, nós precisamos do Salvador. Para onde iremos nós, irmãos, se só Ele tem as palavras de vida eterna? Então a fé desses galileus não era um exemplo de fé que recebe Cristo no coração. Aí em contrapartida, volte para o capítulo 4, nós temos aqui o oficial do rei. E eu vou caminhar para terminar. Verso 46. Capítulo 4 de João. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Veja, Jesus estava em Caná, e o oficial do rei, seu filho estava onde? Cafarnaum. De Caná para Cafarnaum são 26 quilômetros. E naquela época não tinha carro, viu? Não tinha estrada boa. Pelo menos nessa região. Roma tinha suas estradas boas, mas nessa região não. Era andando pela zona rural, subindo montanha e descendo. 26 quilômetros dava mais ou menos 7 horas de caminhada. Durante o dia. Para quem tinha saúde, para quem não tivesse, nem inventasse. Né? Se fosse devagarzinho, aí não ia chegar nunca. Então, o oficial, Cafarnaum era uma cidade maior. Provavelmente era uma cidade onde havia uma coletoria de impostos. E havia também uma guarnição romana. Mas esse soldado, especificamente, ele não é um oficial romano. Ele é um oficial do rei. Que rei? O rei Herodes. Que Herodes? Herodes o tetrarca, filho de Herodes o Grande, que era o responsável pela região da Galileia e de outra parte ali. Então ele não era um soldado romano, ele era um oficial do rei Herodes, mas era um homem respeitado. E devia ser um homem bom. Devia ser judeu também. Porque quando Jesus vai repreendê-lo, porque ele também foi atrás de Jesus com a mesma fé dos galileus, de início. É ou não é? Veja o exemplo da fé do oficial, do rei, que vai atrás de Jesus. Primeiro, parecido com Jairo. Ele estava com um filho que estava à beira da morte. E aí quando ele sabe que Jesus vem, Jesus chegou, está lá na Galileia, está em Caná, e ele está em Cafarnaum, o que é que ele faz? Com certeza, ou ele estava num dia de folga, ou ele pede autorização, o filho dele estava muito doente, estava morrendo. Aí ele diz o quê? Oxe, eu vou atrás de Jesus agora. Eu vou atrás dele, eu já ouvi falar que ele fez isso, fez aquilo, então eu vou atrás dele e vou trazer ele aqui na minha casa para ele curar meu filho. Parecido com Jairo, né? Quando Jairo chega para Jesus e diz: a minha filha está morrendo, vem comigo, o que é que Jesus faz?
Jesus vai com Jairo. Mas com o oficial do rei ele não faz isso. Ele toma uma atitude oposta. Jesus é interessante porque ele sabe trabalhar na vida de cada um, né? E ele trabalha diferente, mas com o mesmo propósito de nos levar a crer nele, confiar em sua palavra e permanecer firmes nele. Continue a leitura do texto comigo. Versículo 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia, olha só, para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse. Olha só, o oficial foi até Jesus, encontrou-se com ele, era um homem importante. Cuidado para você não misturar essa história com Lucas 7, tá? Com um oficial, um centurião, que tem um servo que está doente. Não é a mesma história, tá? Essa história é do oficial do rei, que seu filho está doente. Não é a história de Lucas 7, que tem um centurião romano, que seu servo está doente. Porque com o centurião ele diz, dá apenas uma ordem. Aqui o caso é diferente. É um oficial do rei, que vai até Jesus e diz, Jesus, vem até a minha casa e cura meu filho, porque meu filho está à morte. A doença do filho era uma doença incurável. Nós vamos saber que esse filho estava com uma febre muito alta. Talvez ele tivesse tido já várias convulsões. Talvez esse menino já estivesse em coma. Não sabemos. Mas ele estava à morte. Olha o que o texto diz. Rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então, a fé desse oficial do rei, ela também é semelhante à fé dos galileus, pelo menos no início. Porque ele vai atrás de um operador de milagre. Ele não vai atrás de Cristo por Cristo, não. Ele vai atrás de Cristo pelo que Cristo tem a oferecer. E o que era que ele queria de Cristo? Cura meu filho. Eu pergunto, qual era o pai que não faria isso? Qual era a mãe que não faria isso? Qualquer um de nós faríamos isso. Nenhum problema. Só que Jesus vai tratar não somente de curar o filho dele. Jesus vai curar a alma daquele homem. Jesus vai mostrar àquele homem como ele deve crer. E qual é a verdadeira fé que recebe Cristo no coração? Veja comigo. Ele comete 3 erros aqui, né? Ele vai atrás de Cristo pelos sinais, porque Cristo repreende aqui logo no verso 48. Quando ele chama Jesus para ir com ele, olha a resposta de Jesus. Já pensou se Jesus dissesse isso a você e a mim? Quando nós chegássemos a ele com o nosso pedido, nosso clamor, desesperado com um filho à morte, à beira da morte? Você chega para Cristo, Senhor, vem comigo, Senhor. John Piper, ele vai fazer uma pregação maravilhosa sobre o amor de Cristo, falando que Jesus atrasou propositalmente para que Jairo morresse. E ele amava Jairo. E aí ele vai questionar que amor é esse de Cristo, que espera que um dos seus melhores amigos morra e não chega antes para curá-lo. Lázaro, né? Perdão. Jairo, Lázaro, muito bem. Que amor é esse por Lázaro? John Piper vai fazer uma pregação maravilhosa, diz que o conceito de amor, né, para Deus e para Cristo é muito diferente daquilo que a gente entende por amor aqui no nosso mundo. E aqui é interessante, porque Jesus ele vai repreender esse oficial, dizendo o seguinte no verso 48, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E aquele homem, ele continua rogando, rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Então ele comete 3 erros, esse oficial. Segundo os comentaristas, ele comete 3 erros. Primeiro, ele achava que Jesus tinha que ir com ele, tinha que descer para Cafarnaum, para que seu filho fosse curado. Ele entendia que Jesus precisava ir com ele. Esse é o primeiro erro dele. Segundo, ele não acreditava que Jesus tinha poder sobre a morte, porque ele diz, vem comigo antes que meu filho o quê? Morra. Então ele acreditava que se o filho dele morresse, acabou-se a esperança. Vem comigo antes que o meu filho morra. E o terceiro erro dele está no verso 48 também, quando Jesus o repreende e diz, se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. É que a sua confiança em Cristo precisava ser diretamente ligada ao que ele tinha que ver. A sua confiança em Cristo dependia daquilo que ele visse. Ele tinha que ver algo, ver a obra acontecendo para ele crer
ele tinha que ver sinais e prodígios. Então ele não cria o suficiente para receber Cristo no coração, como pessoa divina, para crer na sua palavra. E aí, irmãos, é quando Jesus vai tratar com aquele homem e vai realmente lhe levar a uma verdadeira fé. No versículo 50, Jesus dá uma ordem e diz: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Qual é a reação do homem? Ele continua rogando a Jesus para ir com ele? Não. Ele entende que para crer em Jesus, não é necessário que Jesus faça nada. Ele precisa crer na palavra dele, na pessoa dele, em quem verdadeiramente ele é. E aqui, irmãos, diz: o homem creu, como os samaritanos, na palavra de Jesus e partiu. Olha, provavelmente já era tarde, que o texto vai dizer que era a hora sétima, e a hora sétima para os romanos poderia ser 7 da manhã ou 7 da noite. Provavelmente era 7 da noite. Então o oficial deve ter dormido, ou não conseguido dormir, mas esperado que amanhecesse. Logo cedinho, quando clareou o dia, ele correu para sua casa para ver como seu filho estava. Se fosse na contagem dos judeus, a hora sétima seria 1 da tarde. Então provavelmente ele teria ido no mesmo dia, mas o texto diz que ele só chegou no dia seguinte. Então provavelmente a hora sétima aqui é a hora sétima romana. Isso não quero confundir a cabeça de vocês. 7 horas da noite. Verso 51. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem a hora sétima a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Veja, e creu ele, e não somente ele, mas toda a sua casa, que não tinha visto nada, no sentido, não tinha conversado com Jesus, não tinha ido com ele, mas viram que o poder da palavra do Senhor alcançou e trouxe vida àquele menino que estava para morrer. E o texto termina dizendo: foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Nós temos algumas aplicações nesse texto. Primeiro, há muitas pessoas que procuram Cristo não porque entendem a sua real necessidade, mas porque querem algum bem material ou físico dele. A pergunta que esse texto nos traz nesta noite é: por que nós estamos buscando a Jesus? Por que você tem buscado a Jesus Cristo? É pela sua real necessidade de que você é um pecador e de que sem Ele, sem a obra dele por você, sem você crer na obra dele, você estará perdido eternamente? Ou é porque você precisa de alguma coisa? De algum bem material, de uma solução, de um problema seu, de uma cura física? Eu não estou dizendo que Ele não possa fazer essas coisas, porque Ele é o mesmo. Ele pode realizar milagres, mas eu estou dizendo a você que Ele pode também não fazer isso, mas Ele pode entrar na tua vida, transformar o teu coração, e esse é o maior milagre, e te dar a salvação. Pode ser que você esteja doente, e Jesus não lhe cure, mas te dê a maior e a principal das curas, que é o perdão dos pecados e a vida eterna. Pode ser que Ele não faça isso, pode ser que Ele cure também, se Ele quiser glorificar mais o seu nome nesse sentido. Pode ser que Ele não permita que você veja a salvação de seus filhos, por quem tanto você ora. Mas pode ser que Ele salve seus filhos também. Nós não sabemos, mas a questão é: nós buscamos a Cristo por quê? Porque necessitamos dEle como nosso Salvador, ou necessitamos das coisas que Ele é capaz de fazer por nós? É a primeira pergunta, ou a primeira aplicação. A segunda: os sinais, eles servem para fortalecer a nossa fé. Sim, quando nós cremos em Cristo, como nós cremos na sua palavra, se acontece um sinal, isso fortalece ainda mais. Veja, com a transformação da água em vinho, os discípulos se firmaram ainda mais na fé. Com a cura do filho do oficial do rei,
o oficial do rei e a sua família se fortaleceram ainda mais, mas creram na palavra do Senhor. Mas outros abandonaram ele. Mas quem é dele e vê algum sinal, ou algum sinal é realizado em sua vida, com certeza passa a crer mais ainda. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Qual é um dos principais sinais que Cristo opera em nossas vidas? É a transformação do nosso caráter. Esse é um dos maiores sinais que provam que você pertence a Ele. Porque se você diz que é de Cristo, e já serve a Cristo há anos, mas é o mesmo mentiroso, o mesmo adúltero, ou adúltera, ou mentirosa, o mesmo enganador, enrolão, trapaceiro, estelionatário. Se você permanece a mesma pessoa, mas está na igreja todas as semanas, uma coisa é certa: você não conhece a Cristo. Você não recebeu Cristo em seu coração. Você se tornou apenas meramente um religioso. Você veio a Cristo simplesmente por uma necessidade, mas nunca teve uma experiência pessoal com Ele, porque não há quem tenha uma experiência verdadeira e viva com a pessoa de Cristo e saia da mesma forma. Por isso, irmãos, nós precisamos ter a nossa relação pessoal com Cristo, e isso vai fazer com que a nossa confiança se torne cada vez mais firme. Onde? Em sua palavra. O mundo pode estar caindo sobre a sua cabeça, mas você confia na palavra dele, como diz o salmista: eu confio na tua palavra, eu confio na tua lei. Paulo confiava na palavra, porque as lutas são grandes. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você vai confiar em quem? Nele, no que ele falou. Se nós morrermos por causa dele, aquelas pessoas que eram entregues às feras, lá no Coliseu Romano, e morriam cantando, irmãos. Eles entravam no Coliseu louvando ao Senhor, sabendo que seriam destroçados por aquelas feras. Que fera essa? Que fera essa que eles tinham? Era a fé na promessa da vida eterna que Jesus tinha dado a eles. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. E a última aplicação: a nossa maior necessidade é o próprio Cristo, e não os seus milagres. Se Cristo for o nosso tudo, nós não necessitamos de mais nada, porque Ele preencherá todas as maiores necessidades da nossa vida. O que parte disso é o que Ele nos dá, porque nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. As castanholas vos serão acrescentadas, tá? O coração de nego, seja o que for, né? A agaroba, lá no sertão o povo come a agaroba, irmãos. Come a garoba, toma suco de palma. Eu já tomei suco de palma e é muito saudável, sabe? O povo faz pão com palma, com cacto, com o que for que tiver para comer. Então, as maiores necessidades do homem não é a fome nem a sede, isso Ele nos dá. Mas é que nós somos pecadores e caminhamos para a morte eterna, e sem Cristo nós estaremos perdidos. Nós precisamos de Cristo, Ele é o nosso tudo. Deus nos abençoe. Que fé nós temos? A fé dos galileus ou a fé do centurião? A fé dos galileus ou a fé dos samaritanos? Que a nossa fé saia dessa busca por milagres e seja fundamentada na palavra de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Fiquemos de pé, irmãos, os que podem. Pai, em nome de Jesus, como nós vimos nesta noite, o Senhor conhece o nosso coração, e o Senhor mesmo não se deixa levar por nossas palavras ou pelas nossas ações, afirmando que te recebemos em nosso coração. Há muitos que te buscam a Deus porque querem apenas aquilo que o Senhor pode oferecer,
em termos materiais. Mas nós somos como Pedro, que dizemos e afirmamos aqui nesta noite: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? O que é que adianta, Senhor, um carro ou uma casa, se não formos salvos? O que é que adianta viver 100 anos e caminhar para um inferno? O que é que adianta, Senhor, ó Pai, ter o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, como diz a Tua palavra? Ajuda-nos a crer na Tua palavra, a confiar em Ti, a entender a mensagem do Evangelho, a saber que a nossa maior necessidade é que nós somos pecadores e precisamos do substituto que morre em nosso favor, que é santo, sem pecado, e que deu a sua vida para que através da fé nele nós fôssemos salvos. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Obrigado por tudo e abençoa as pessoas que estiveram aqui nesta noite, para que saiam daqui com a Tua palavra em seus corações. Em nome de Jesus.